que nós lemos nessa noite se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Vai relatar uma história de dois reinos: reino do norte, reino do sul, reino de Israel e o reino de Judá. Judá estava ali, Josafá. Reino de Israel, Acabe. Acabe, quem conhece Acabe, todos sabem a história de Acabe. Acabe, o homem crente, casa com a mulher não crente. No final de tudo, a mulher faz com que ele se desvie. Acabe não é mais a mesma pessoa. Acabe é diferente. E para que você entenda, existia somente um reino, o reino de Israel. Quando nós falamos sobre o reino de Israel, você vai lembrar também de Jacó, quando ele está no Val de Jaboque. Reino de Israel significa reino de Jacó, que não é mais Jacó, agora é Israel. E ali tão somente, quando Salomão ele morre, o reino é dividido, porque uns querem cobrar imposto. Os sucessores de Salomão querem cobrar imposto mais caro do que Salomão. Salomão termina o seu reinado cobrando imposto altíssimo, altíssimo a ponto do povo não suportar. E também os seus sucessores diz que Salomão é apenas o dedo mindinho deles, porque eles vêm com a mão toda. Se Salomão era pesado, eles vão vir 5 vezes mais do que Salomão. Entenda que tão somente naquele momento o reino é dividido. Por isso que é reino do norte e reino do sul. Só para que você entenda um pouco. Mas a história ela é muito clara. 2 reinos, Josafá e Acabe. A palavra do Senhor diz que eles se aparentaram. Alguém casou com a filha deles, ou filho deles. Ali se tornaram família. Tão somente um dia Acabe faz uma festa. Faz a festa e convida a Josafá. No meio da conversa está ali tão somente uma situação. O inimigo ele sabe preparar cilada para crente. O inimigo ele sabe preparar cilada quando você é uma pessoa que vigia. Eu sei que você tem vigiado. Eu sei que você simplesmente tem sido uma pessoa que tem dito: Deus, me dá discernimento. Porque o crente que ama a Deus, ele vai orar e vai pedir: Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá discernimento, Senhor. Me mostra quem é quem. Me mostra, Senhor, aonde eu devo ir, aonde eu não devo ir. Quem ora ao Senhor dessa forma, mostra que se preocupa com a santidade. Mostra que tão somente ama a Deus de uma forma diferente. Porque não é simplesmente orar. Não é simplesmente você estar ali jejuando. Mas entenda que quando Jesus está no Getsêmani, ele vai pedir para Pedro primeiro vigiar. E vai dizer: Pedro, vigiai e orai, porque estamos passando em um momento difícil. E o momento da tentação virá, o momento da prova virá, o momento de simplesmente de você ser testado vai acontecer. Vigiai e orai. E ali tão somente você vai ver que Pedro, em vez de vigiar, não vigia. Também, em vez de orar, não ora. Porque quando Jesus volta, Pedro nem está vigiando e nem está orando. E ele diz: pelo menos ora comigo, pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora, Pedro, ora comigo. E você vai ver que Pedro não está orando. Ali tão somente, eu quero dizer para você que as qualidades que Pedro não tinha, Acabe tinha. Aliás, Josafá tinha. E Josafá era muito preocupado com as coisas de Deus. Acabe já tinha perdido a sensibilidade. Acabe já andava simplesmente na força do seu braço, na força do seu conhecimento. Contava com os amigos, já não contava com Deus. A preocupação dele era bater no peito e vencer a guerra. E ali ele sentia no fundo da sua alma que aquela guerra não era fácil. Aí simplesmente ele cria uma armadilha e chama Josafá. Josafá vem. Josafá é homem de Deus, temente a Deus, um homem que conhece
a Deus e sabe como tem que andar com Deus. E naquele momento da festa, e ele vai dizer, Acabe vai dizer para Josafá, e vai dizer: eu tenho uma guerra para ir, Ramote e Gileade, eu tenho que enfrentar os assírios, eu tenho que ir em guerra, e eu quero saber, tão somente se tu estás comigo. E ele vai dizer: como é o teu braço, é o meu. Assim como é o teu povo, o meu povo também será da mesma forma. Aonde teu povo for, o meu também vai. Pode contar comigo nessa guerra. Estamos para tudo. Pode contar comigo, porque aquilo que você quiser, eu também eu quero. Mas entenda, a palavra do Senhor diz que naquele momento o Espírito de Deus falou no coração de Josafá, e Josafá se preocupou e disse: tem profeta para que possamos consultar. Por quê? Porque o plano é do homem, mas a confirmação ainda vem de Deus. Ele entende que não é de qualquer forma, não se ande de qualquer maneira. Se vai fazer alguma coisa, consulta a Deus, seja dependente de Deus, fala com Deus. Você diz que é crente, mas muitas vezes nem pergunta a Deus quando vai fazer um negócio. Muitas vezes você vai viajar, você nem ora ao Senhor, nem pergunta. Mas Josafá tinha preocupação de consultar. Então somente ele vai. Acabe diz: não temos profetas aqui, temos 400 profetas. E os profetas se reúnem, e tudo que os profetas vai dizer: vai à guerra, porque você vai vencer. Vai à guerra porque vai dar certo. Vai à guerra porque Deus está dizendo que está nesse negócio. Entenda, enquanto Acabe está ansioso para ir para a guerra de qualquer maneira, Josafá está ali com certeza vigiando, e ele está preocupado para saber se Deus está nesse negócio. E muitas vezes a ansiedade atrapalha. A ansiedade faz com que você não tenha visão se Deus está ou se Deus não está. A ansiedade faz com que segue você nas lutas e nas batalhas. E tem hora que a ansiedade vai dizer que você está certo, mesmo você estando errado. E você tem que vigiar, porque a ansiedade tem disso. Às vezes ela vai dizer o que Deus não falou. Às vezes ela vai falar o que Deus não disse. E por isso que você tem que vigiar. E nesse momento, quando vem os 400 profetas, diz: Deus está dizendo que pode ir para a guerra, que vai dar certo. Naquele momento, Josafá dá um passo atrás e diz: eu conheço teus profetas. Teus profetas eu sei que falaram que vai dar certo. Mas a vida de um profeta a gente conhece de longe. Tem que ter vida no altar. Os profetas de Acabe eram profeta de Baal. Eram os profetas da esposa dele. Era simplesmente os profetas que profetizavam por conveniência. Era aqueles profetas que simplesmente profetizavam para ganhar o crédito, para ganhar dinheiro, para ganhar simplesmente um bom conforto. E eles davam aquela profecia. Eles profetizavam simplesmente para alegrar o coração de Acabe. Mas tão somente um homem de Deus, temente a Deus, ele olha para Acabe e diz: não tem mais nenhum profeta. Eu sei, já consultamos 400, e os 400 está dizendo que Deus é conosco, mas ainda eu quero consultar um homem de Deus. E Acabe vai dizer: tem um homem de Deus. Eu entendo o teu nível espiritual. Tem gente que simplesmente precisa ouvir algumas palavras de crente verdadeiro. Tem hora que você tem que abrir a boca e dizer: ó, o teu nível espiritual é muito baixo para o meu nível espiritual é maior. Não é querendo bater no peito, mas eu quero te dizer uma coisa: eu já orei, me consagrei, eu jejuei. Eu sei que Deus falou, mas ainda vamos orar nesse negócio. Vamos perguntar a Deus se Ele está nesse negócio, para nós não dar um passo errado. Porque depois de dar um passo errado, você tem que entender, dando um passo errado para frente, você tem que dar 3 para trás. Então entenda, tem uma hora que não dá para errar. Tem hora que não dá para simplesmente na sorte. Por quê? Porque
crente não anda com sorte, crente não anda com trevo de 4 folhas, crente simplesmente não confia no jogo, mas crente confia no Deus que vive e reina para todo sempre. Crente confia na presença dele e sabe que ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Não é aposta que você vai tentar. Deus está dizendo, quando ele promete, ele cumpre e faz acontecer conforme a sua vontade. Você não está entendendo. A palavra do Senhor diz: os que confiam em Deus pode ficar tranquilo, porque não vão se abalar. Ele vai te sustentar a tua fé, ele vai sustentar tuas forças, ele vai te colocar de pé e não vai deixar o diabo te humilhar, e no tempo certo vai cumprir a promessa que ele fez sobre a tua vida. Até parece que o inimigo quer prevalecer, mas tão somente Josafá não deixa a ansiedade tomar conta, Josafá não deixa a maioria falar mais alto, mas Josafá diz: tem um homem de Deus para que possamos consultar? E Acabe disse: tem um, o nome dele é Micaías, mas todas as vezes que eu chamo ele para profetizar, ele só vem com paulada nas costas. Mas nunca vai ter bênção para quem não tem vida no altar. Entenda isso. Nunca vai ter bênção para quem não tem comunhão com Deus. Você precisa entender. Só tem bênção para quem tem vida no altar, comunhão com Deus, santidade com Deus. Tem gente que anda de todo jeito e quer bênção. Tem gente que anda de todo jeito e simplesmente quer que Deus abençoe. Não, entenda. Se tem vida no altar, tem palavra de Deus. Se não tem vida no altar, tem palavra de adivinhos, tem. Sempre vai ter palavra de alguém que conhece um livro de autoajuda. Vai ter palavra de amigo que conhece e diz: eu tenho experiência. Mas entenda, tem coisas que não dependem de experiência, tem coisas que dependem da mão de Deus. Tem coisas que não dependem de inteligência, tem coisa que depende da graça de Deus, tem coisa que não depende da sabedoria, mas depende da graça que desce e faz a mudança e faz a vitória chegar. É disso que você precisa entender. Pastor, era para dar certo, deu errado. Por quê? Porque Deus não quis. Era para dar certo e deu errado. Por quê? Porque você orou pouco. Era para dar certo e deu errado. Por quê? Porque simplesmente Deus está preparando para alguém melhor do que você. E pastor, porque o que você dá para Deus ainda é muito pouco. Quer muito, mas oferta pouco. Não estou falando de dízimo, de oferta, estou falando de tempo para Deus. Porque a frase diz: viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se você não tem tempo para Deus, Deus nunca vai ter tempo para você. Por que Deus é obrigado a ter tempo para você? Não. Entenda. Na missão que Deus te deu, é a missão que você tem que cumprir. Aonde Deus te colocou, é onde você tem que honrar. Aonde Deus te colocou, é onde você tem que mostrar o que Deus tem preparado para você. E naquele momento, a palavra do Senhor diz que Josafá olha para ele e diz assim: manda chamar ele, eu quero ouvir a palavra que ele tem. E diz a palavra do Senhor que chama Micaías. E olha, até tenta fazer a cabeça de Micaías. E chegaram para Micaías e diz assim: tem 400 profetas que já profetizaram bênção. Espero que tu não seja o único que vai profetizar desgraça lá. Eu espero que você não seja o único que vai simplesmente falar contra. Sabe o que é bom andar com Deus? Que você não tem rabo preso com ninguém. Sabe o que é bom andar com Deus? É quando você simplesmente tem gente que tenta te comprar com alguma coisa. Você sabe o que é que você diz? Tem hora que você percebe que quer te comprar e você diz: eu não quero, porque o meu negócio não é com o homem da terra, o meu negócio é com o Senhor dos exércitos, o meu negócio é com Deus dos céus. Tem gente que tenta comprar para te agradar. Tem gente que tenta chegar pertinho de você e dizer assim: eu gosto de você.
mas você é linda, mas você é bonito, mas você... Não venha me agradar, não tente me convencer. O meu negócio não é com a terra, meu negócio é com o céu. E o que Deus mandar eu dizer, eu digo. O que Deus mandar eu falar, eu falo. E você precisa entender que a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta. Andar com Deus é você compreender, Ele tem bênção para você, mas você tem que estar na obediência, na brecha, na posição. Você precisa estar onde Deus te colocou. Você precisa estar exatamente fazendo aquilo que Ele te mandou. No tempo certo, na hora certa, Ele chegará para falar contigo. Mas entenda, enquanto Deus não fala, você fica orando, jejuando, consagrando, e deixa quem quiser falar, deixa falar. Pastor, falaram assim, não tem problema. Os 400 profetas falou assim, não fale diferente. O quê? Se Deus mandar eu falar, eu falo, rapaz. Não adianta. Meu negócio é com o céu, não é com a terra, eu já falei. Não adianta. Então você precisa entender que Deus te separou para um propósito. Já percebeu que estamos vivendo um tempo difícil? De crente que muitas vezes já não vive mais a vontade de Deus. Pastor Josué Brandão disse algo essa semana, meu Deus do céu, eu esperava que ele não dizia aquilo. Estamos vivendo a pior geração de crente que não quer compromisso, não quer santidade. Estamos vivendo a pior geração de crente. Entenda. Josafá vai dizer, tem, chama Micaías. Micaías chega, Micaías até fala e diz assim, falaram o que aqui? Falaram que vai dar certo. Tá bom, falaram que vai dar certo, vai. Josafá, homem de Deus, diz, rapaz, eu quero que você fale aquilo que Deus falou no teu coração. Falar o que o povo falaram, eu não quero saber. Porque falar o que o povo falaram, até papagaio fala. Repetir o que disseram, até papagaio fala. Mas eu quero saber o que é que Deus tem contigo. Fala o que Deus falou contigo. E ele diz, quer que eu fale? Diz, fale. Vocês vão para a guerra. Mas por conta desse bonito aí, ó, por conta de Acabe, a derrota vai vir. Aí Acabe se levanta e diz, eu não disse a você que ele não vai com minha cara? Realmente não vai não. Com cara de gente safado, com cara de gente que simplesmente não tem vida no altar. Você já viu água e óleo se misturar? Você já viu simplesmente homem de Deus andar com gente desmantelado? Você já viu mulher de Deus estar com gente que não quer nada com Deus? Não, o negócio, mulher de Deus anda com mulher de Deus, homem de Deus anda com homem de Deus. E quem não quiser negócio, suma de perto de mim. Sabe por quê? Porque meu negócio ainda é com o céu, é com o dono do céu, e o meu alvo ainda é o céu. Não adianta. Se quer falar, fale, mas me deixe de fora dessa, porque o que eu tenho é com o Senhor, com o Todo-Poderoso. E você precisa entender, você sempre será minoria, você sempre será machucado, você sempre será aquele que vai ser caluniado, mas vai andar com a verdade. Porque tem a maioria que simplesmente está caminhando com tapinha nas costas, mas simplesmente não estão com a verdade. É espírito de mentira, espírito de contenda, espírito que é simplesmente do diabo, e simplesmente agora não estão no direcionamento que Deus tem direcionado, mas tem andado por caminhos que Deus tem visto e Ele vai requerer. Preste atenção. E Josafá naquele momento diz assim, fala Micaías. Ele diz, eu tive a visão que vocês vão para a guerra, mas tão somente eu via como uma multidão que não tem pastor, como ovelhas que não tem pastor. Acabe olha para Josafá e disse, eu não disse a tua?
só profetiza desgraça. Profetiza desgraça porque tu planta desgraça. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde, não adianta. E ali tão somente ele diz: pode ir, vai dar tudo errado para vocês. Acabe de imediato. Mandei ele calar a boca. Tá bom que tu falasse, cala a boca. Chama os guardas, manda prender Micaías. Coloca ele no calabouço, coloca ele na prisão. Pega o pão mofado, pega a água suja e dá para ele. Se ele quiser comer, coma pão velho, mofado, o mais ruim que tem. E se ele quiser beber, que ele beba a água mais suja que tem, para ele aprender. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aí Micaías diz: deixa eu falar mais uma coisa, só mais uma. Entenda, porque ele vai dizer: prende ele, porque quando eu voltar eu vou rir da cara dele. Mas ele vai dizer: se tu for e tu voltar é porque eu não sou homem de Deus. E quando a gente é homem de Deus, a gente sabe o que está falando. A gente tem garantia, porque a gente sabe o solo que pisa. A gente sabe quantas vezes esse joelho dobrou pela madrugada. A gente sabe as orações que nós fizemos. Não foi de murmuração, mas foi de clamor, pedindo santidade, pedindo para Deus usar a gente. Foi simplesmente dobrando o joelho com sinceridade, dizendo: Deus, eu não mereço, mas tem de misericórdia. Quando você tem convicção de quem você é, pode ter certeza que eles podem até falar o que eles quiserem, mas o céu vai confirmar e vai testemunhar quem tu é diante de Deus. Pode ter certeza. E ele diz: eu quero dizer uma coisa, Acabe, vai. Agora uma coisa é: se tu for e tu voltar é porque não sou homem de Deus. Mas se prepara, porque tu não vai voltar e tu vai morrer na guerra. Mas entenda, Acabe até tenta esconder. Micaías é preso, Micaías vai para o calabouço, está na prisão. O que ele tem agora é pão do pior que tem e a água da pior que tem, para beber e para comer. Vamos lá. A profecia foi lançada. Acabe é inteligente? Não, ele é burro. Porque quando Deus dá o recado, não queira ser inteligente mais do que Deus. Acabe sabe o que é que diz? Acabe diz: Josafá, vem cá. Ele diz, tem uma estratégia. Micaías diz que eu vou morrer, mas eu vou vestir a roupa de um soldado, e o soldado vai vestir a roupa do rei. Porque o alvo, quem é o alvo? O alvo é quem? O rei. O alvo nunca é o soldado. O alvo sempre vai ser um rei. E ele diz assim: eu vou vestir uma roupa diferente. Por quê? Porque eles não vão me atacar. Eu vou ficar na retaguarda, e eu vou colocar ali os soldados na frente. Eu vou ficar na retaguarda, e vai dar tudo certo. Eu vou e volto. Mas quem profetizou tem autoridade no céu. Quem profetizou também tem autoridade na terra. Quem profetizou não profetizou mentira, não. Quem profetizou tem comunhão com o dono dos céus e dono da terra. Quem profetizou sabe o que profetizou. Pensa Acabe que é sabido, pensa Acabe que é sábio, pensa Acabe que é alguém, pensa Acabe que é do jeito dele. Mas eu quero te dizer nesta noite: se você ouvir a voz de Deus, é melhor se render. Se Deus falar contigo, é melhor você retroceder. É melhor você compreender que Deus protege os seus. Mas se Deus está dizendo que vai te pegar, se prepara, porque Deus ele vai marcar um encontro contigo. Como ele marcou o encontro com Jonas no barco. Jonas compra a passagem, vai para o porão do navio e diz: agora estou tranquilo. Tranquilo? Aguarda, Jonas, que daqui a pouco o barco vai balançar. Alguém vai bater no teu quengo e dizer: levanta, quem tu és? O teu sossego vai acabar mais cedo que tu parece. A tua paz vai acabar mais cedo do que tu imagina. Eu quero te dizer uma coisa: o que Deus falou está falado e vai se cumprir o que Deus falou. E nesta noite eu quero dizer para você que naquele momento, quando Acabe pensa que ele está sendo inteligente, diz a palavra do Senhor que ele vai para a guerra. Chegando na guerra, começa a batalha. A batalha começa a enfrentar a batalha.
vai para lá, alguns soldados é ferido, mas a palavra do Senhor diz que Acabe está na retaguarda, e ele pensa que é alguém, e ele pensa que o que Deus falou não vai se cumprir. Ele até tem uma estratégia, ele até tenta driblar, tenta fazer algo diferente, até tenta, mas o homem não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, se Deus te colocou em uma posição de servir, sirva. Não tente agradar ninguém. Se Deus te colocou numa posição para você ser servo de Deus, então seja servo. Quem falou foi Deus? Foi, pastor. Confirmou no teu coração? Confirmou. Então larga tudo, faz a vontade de Deus. Abre mão dos teus desejos, tuas vontades. Abre mão daquilo que simplesmente tenta te atrapalhar. Eu quero dizer para você nesse momento, sabe quem desviou Acabe? Foi Jezabel. Tem gente que vem para a tua vida para atrapalhar a tua vida. Tem gente que vem para a tua vida simplesmente para destruir a tua vida espiritual. O homem pensou que era alguém, mas Deus está dizendo: eu marco um encontro contigo, Acabe. Ele até troca de roupa, mas a palavra do Senhor diz que de longe vem uma flecha. Ele está de couraça, a flecha não atinge. Ele está de capaceta, a flecha também não pega nele. Mas tem uma brecha bem pequenininha no colete que ele está vestido. O que Deus falou vai se cumprir. Se foi bênção, então se prepara para receber a bênção. Se foi correção, então pode ter certeza que Deus ele vai te corrigir. Não adianta, tem hora que você está ouvindo demais. Você precisa fechar os ouvidos e ouvir somente o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que está dando errado porque você está caminhando com pessoas que está fora do propósito de Deus. Por que deu errado para Josafá? Josafá entra numa guerra que não é dele. Josafá coloca soldado nessa guerra que não é dele. Essa guerra não é dele. E tudo que você precisa entender, que ali a palavra do Senhor diz que veio uma flecha, e quando veio uma flecha, atingiu de lado. E quando atingiu de lado, Acabe, ele cai no chão. Josafá grita e diz assim: Acabe está no chão. Quando vai olhar, Acabe está morto. Sabe por quê? De Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém escarnece. Fica de pé toda a igreja. Deus te trouxe aqui nesta noite, meu filho, para que você entenda. O tempo de Deus na tua vida é chegado. E não adianta andar por caminhos que Deus já não quer que você ande. Chega de andar com pessoas que não é para andar. Um dia foi crente, mas hoje está pior do que uma pessoa incrédula. É um desviado, pior do que uma pessoa que nunca aceitou. É um desviado, mas está pior do que aquele que simplesmente nunca veio na igreja. O comportamento já não é condizente mais com a vida de santidade. O seu linguajar é um linguajar profano, que fala palavrões, que fala o que não é para falar. A sua maneira de se comportar não é de crente, mas é cheio de gíria. E aí, cara, não sei o que. Não, Deus não te chamou para ter gíria. Deus te chamou para dizer misericórdia. Ele é grande, o sangue de Jesus tem poder. Ele te chamou para fazer a diferença. É como Josafá. Tem profeta, chama profeta, porque macumbeiro tem toda esquina. Se tem profeta, chama profeta, porque adivinhadores tem toda esquina. Se tem profeta, então chama profeta, porque quem anda com vida no altar não tem medo de profeta de Deus. Quem anda com Deus não tem medo do que vem contra ele. Não, por quê? Porque até o que era para dar errado vai dar certo.
Porque José vai dizer: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em uma grande bênção. Entenda nesta noite, Deus, Ele tem calçado os pés daquele que anda na presença dEle. Porque Deus está dizendo: eu blindo a tua mente, eu blindo o teu coração, e darei discernimento. Porque vão se levantar para confundir, mas eu, o Senhor, eu estarei contigo para proteger. Eu, o Senhor, estarei contigo para proteger. Você crê nessa noite? Então dá uma glória para o Senhor nessa noite. Glorifica o nome dEle. Ele é fiel, Ele é grande. Você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar. Eu creio, Senhor. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Deus não te chamou para andar com Acabe. Deus te chamou para andar com alguém mais crente que você. Você não vai parar, você não vai parar, Você não vai parar. Eu creio, Senhor. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o Você crê? Deus te chamou para ser crente. Deus te chamou para andar em santidade diante do altar do Senhor. Pode ter certeza disso. Deus te preparou para esse tempo. Deus te preparou para esse momento. Se for preciso dizer a verdade,